Direto aqui da primeira jornada metropolitana, nós vamos conversar agora com Terezinha Barros, que foi a primeira secretária de políticas públicas aqui do município de Lauro de Freitas e que Lauro de Freitas foi o primeiro município a implantar uma secretaria de políticas públicas para mulheres. Então, realmente é uma figura renomada e de muita importância para a história do enfrentamento da mulher aqui no município. Não é isso, Terezinha? Com certeza. O que é que você queria que eu anunciasse para vocês aqui? Estavam me perguntando assim que eu falasse do contexto político, inclusive várias questões foram nesse sentido. Eu gostaria de falar uma coisa mais leve. E hoje eu estou realmente leve, apesar de estar com preto, certo? Mas eu queria dizer que eu recebi um barco para uma viagem e queria fazer essa analogia justamente que quando eu recebi esse barco para fazer uma viagem, eu tinha, antes de mais nada, o quê? Uma bússola. Uma bússola que me guiava, que me orientou e que me disse para onde eu iria. Essa bússola foi a nossa prefeita, querida prefeita Moema Gamacho. Bem, um barco, uma bússola. Como é que está o mar? Será que o mar está para peixe? E realmente, naquele período, era um período político bastante favorável, como presidente da República, o nosso Lula, estava com políticas gerais organizadas que puderam sustentar políticas específicas, política de reparação para essa violência contra a mulher, que é uma violência secular. Quando eu vi essa tarefa, eu me assustei. Há séculos de dominação para a mulher, como é que a gente vai sair disso? Então, eu peguei o mapa e comecei a mapear como era e para onde eu iria, qual era o meu rumo, quais aquelas pessoas que entravam no barco comigo. E as pessoas que entraram no barco comigo foram pessoas capacitadas, preparadas. E aí, como é que sustenta esse barco? Qual é o combustível desse barco? E esse grande combustível desse barco, para mim, foi o movimento social. O movimento social, alguns que não estavam organizados, aí nós reorganizamos com 3 ou 4 organizações de mulheres, como Amiga, como MOPEN, como Articulação de Mulheres Lésbicas, e por aí foi. Esse combustível que me empurrava para eu chegar a esse destino com ajuda técnica. O mapeamento foi longo, eu tive que mapear organizações fora desse território. Dentro do território eu tive o NEIM, que foi fundamental, tive outras estruturas daqui, própria secretaria, como a Secretaria de Educação. Como é que você vê hoje essa jornada? Eu vejo as águas intranquilas, mar revolto. Esse mar do passado era um mar calmo, apesar de ter tubarões e ter também água-viva e caravela. Muitas vezes a gente tinha um choque anafilático, não é? Durante a gestão, mas a gente se curava e avançava. Então, hoje o mar está revolto, as águas não estão tranquilas, mas a gente precisa sustentar esse barco. E todos nós temos que sustentar esse barco porque a viagem foi interrompida. Uma dominação secular de violência não se acaba com 4 ou 8 anos. É um processo muito longo. E aí nós tivemos que mapear políticas fora do município, fora do estado, secretarias como a CEPI, no estado a CEPROME, no nacional a Secretaria para Mulheres e a CEPI, e outras que sustentaram na busca de orçamento para essas políticas públicas. Então, era bastante favorável, mas, como sempre, tinha os tubarões e tinha as caravelas e água-viva no percurso. Mas hoje, eu acho que esse mata é de piranhas, viu? Olha, tá aí esse diálogo maravilhoso, essa analogia tão bela e tão inteligente que Terezinha Barros faz da questão da figura da mulher e da importância dos movimentos sociais para a construção não só dessa jornada, mas para toda a história que a mulher vem escrevendo nos últimos 20 anos, digamos assim. Continue conosco acompanhando imagens direto aqui da primeira jornada metropolitana de enfrentamento contra a violência da mulher.
as mulheres, nesse momento em que elas estão costurando, inclusive fizemos um projeto aqui. Não lembro exatamente a nossa companheira Lúcia, que é da área de artes, o nome do projeto era tecendo tecido e tecendo, costurando e pensando, eu não me lembro. Mas era assim, o conteúdo em planos e panos. planos e panos. Planos e panos. Nessa você trabalha o pano e trabalha o seu plano. Eu sou um pouco desfavorável a esse trabalho manual quando se refere àquele trabalho que leve você a baixar muito frente ao outro. Não é o trabalho de costureira. Então, o trabalho de manicure, você está sempre com a cabeça baixa, submisso. A gente precisa procurar ir na tecnologia para a gente levantar a cabeça das manicures. Viu? Precisa ver. Não, lógico. Hoje já tem aquele descanso de pé, que você não fica tão curvada. Então, o projeto foi Planos e Panos, e a gente começou na Vida Nova com hoje Cleide, que é presidente do Conselho da Mulher. E foi numa associação lá de Vida Nova que nós votamos. Como todos os nossos projetos, não é? Sim, eu estou iniciando lá, eu vou falar da MIG, vou falar do MOPER. Eu estou dizendo, a metodologia da minha fala é uma metodologia multireferenciada, ou seja, força de retalho. Eu vou, volto. Não vamos dizer que sou inocente, não. E aí eu desafio a mulher que é inocente, que não percebe. Olha para aí, tá olhando o quê? Que artista é? Não é? Então, é assim que os namorados fazem, iniciam o processo de violência. E essas mulheres são bobinhas que não sabem de que essa é uma violência. Então, há uma violência muito imbuída em todas as coisas. E a violência institucional, essa é a mais forte. É a mais forte. Nós sofremos até hoje, todas nós sofremos a violência institucional. De não botar as mulheres no poder, de não reconhecer as competências, de a gente não ter no governo nem 10%. Um governo de esquerda, você imagina os governos de direita, a posse aí ó, do Temer, a gente não encontrou uma mulher, depois que o movimento deu, botou uma mulher lá. Então, esse machismo que é para além de tóxico, que eu acho isso um eufemismo, é um machismo violento. Eu não gosto de falar de masculinidade tóxica. Com isso, a gente não vai dizer que não gosta dos homens, não. Não gosta dos homens afetivamente. Eu gosto de homem carinhoso, afetivo, gosto de me relacionar com homem. Gosto de homem. Agora eu gosto de homem que, antes de mais nada, respeite ao outro. Porque os homens não respeitam e as mulheres não são inocentes. Eu vou contar um fato aqui. Durante a campanha eu estava com um grupo de lésbicas. Não sou fóbica em nada, nem com prostitutas, nem com homossexuais, nem com transexuais. No desfile da primavera eu estava lá com um grupo de prostitutas num bar, os homens me olhavam tudo, era o lugar mais confortável que eu tinha para assistir o desfile. Elas estavam comemorando, me dando cerveja, ainda tomando um pouquinho de cerveja, não é? Então, os homens me olhavam assim, como me quisessem me interrogar, deixei eles ficarem bem com a cabeça dentro dele, pensando que eu fosse uma das, não é? Profissionais. Então acontece que, olha, eu sou gongórica, viu? É um grande defeito meu. Eu faço rococó e é por isso que eu adoro a metodologia multireferencial. E uma companheira estava acompanhada do namorado, e o namorado virou para mim e disse: "Ah, Terezinha, eu pensei que você fosse pilão." Pilão? Alguém conhece essa gíria? Eu não conhecia. Eu botei isso nos anais do Neim. Aquele que nós estávamos, inclusive, na mesa. E eu
Eu sou sensitiva em muitas coisas. Eu não conhecia a gíria. Mas eu estava num grupo que ele estava com a minha namorada. Eu mais que depressa a minha agressividade. Olha, se eu quiser, eu canto ela, canto você, canto quem eu quiser. Foi a resposta. Intuitiva. E aí eu fui procurar saber o que é que era isso. E cheguei na secretaria, na segunda-feira, o que é isso, pilão? O que é isso? Aí uma companheira, inclusive a Alvaísa, passou um tempo conosco também, ela disse, olha, pilão é aquilo que é socado. Então, a mão do pilão, há uma analogia com o pênis. Quem é que é socado? A mulher, o pilão. Ó, o pilão, o pilão. Eu não conhecia nem a gíria. Viu? Aí eu reagi intuitivamente, eu juro. Então, eu vou passar só antes de passar para a Maria Helena, eu quero passar um vídeo rapidinho, uma ação. Vocês tiveram uma ação aqui ontem, né, no painel da Oficina de Justiça, uma ação que a gente fez no cinema sobre essa campanha de masculinidade tóxica. E aí, por favor, coloque. Por que você está chorando, rapaz? Por que você está chorando? Me diga. Amigo, por favor. Para de frescura, que isso é coisa de menina. Para de frescura. Eu estou te educando para ser homem, para ser macho, rapaz. Você é frouxo, por acaso? Para de chorar, engula seu choro. Você já viu seu pai chorar, por acaso? Então pronto, engula seu choro. Engula seu choro. E homem que é homem não chora. Eu estou te educando. Eu estou criando você para ser homem, para ser macho. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? O que você acaba de ver aqui não é educação. E nem é só falta de educação. É masculinidade tóxica, que faz mal aos homens e pode virar violência contra as mulheres. A gente precisa falar sobre isso. Acesse masculinidadenova.com.br. Respeita as meninas. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho. Né? Por que a gente conseguiu estudar? Porque lutou. Mulheres lutaram para ter o direito de estudar. Lutaram para ter o direito de votar. Certo? Porque, como vocês destacaram, na verdade, a vida pública quem teve esse lugar foram os homens. Mulher é da porta para dentro, lugar de mulher é na cozinha, certo? Eu gosto de cozinha também, viu? Para minhas contradições, talvez, sei lá, para algumas, porque tem feminista. Hoje eu pergunto, quem fala em Deus, que eu também tenho o meu Deus, eu acho importante que me apresente a identidade. Porque, infelizmente, eu acho que está contribuindo muito para o nosso retrocesso a confusão entre Deus e religião. E mulher e política. Entre Deus e religião não, pelo amor de Deus. Entre Deus e política. E a nossa relação com o que é livre, e pode ter pessoas que são ateias ou ateus, mas o que importa... Eu conheço gente que eu acho feminista pela história que teve, jamais foi do movimento feminista. Certo? Mas a história, se a gente recuperar os quilombos, se a gente recuperar a própria história de mulheres brancas que foram quem lutaram para votar e etc. Então a gente não pode fazer essa separação de uma forma que não seja madura, de ver o outro. Porque às vezes a gente tem dificuldade realmente, né? Temos as nossas contradições sim, temos que trabalhar isso até a morte. Não quero morrer não, nem quero que ninguém morra. Agora eu na verdade não tenho nenhuma... Eu tenho até foto dessas coisas, pode circular, isso e aquilo. Mas eu, infelizmente, ontem eu fiquei até quase a hora da manhã para poder preparar isso aqui, porque eu resolvi vir de tarde assistir o centro de referência. E afinal o CRLG está fazendo 13 anos. E eu também, além de ativista do movimento, eu tenho experiência de gestão. Eu tenho experiência de gestão na área de assessoria, na área de educação. Eu tenho experiência de assessoria de três mulheres que se destacaram na vida política. Uma foi a Mabília Almeida,
que foi a única mulher constituinte. Se vocês pegarem a Constituição do Estado da Bahia, o capítulo 19, certo? Foi construído pela única deputada no meio dos homens e foi aprovado, está na Constituição baiana. E ali tem coisas que até hoje não foram efetivamente realizadas. Embora a gente tenha tido durante muito tempo só uma delegacia de mulher, por exemplo, a gente depois ficou com duas, aqui eu digo assim, na cidade de Salvador, né? Porque não tinha nem canto nenhum. Foi com uma outra conjuntura, né, que a gente conseguiu pular de 2 para 3, para 15, para e hoje em dia eu já não sei mais, porque eu sou horrorosa para guardar de fato as coisas. Nos nossos organismos de política para as mulheres, o sentido da criação daquilo que tira dinheiro do seu bolso para ser criado. Qualquer pessoa que compra uma caixa de fósforo está pagando no preço o imposto. Então quem sustenta o Estado, quem sustenta os governos, somos todos nós, e principalmente são os anônimos. Eu sou a doutora Helena Poser, advogada especialista em direitos das mulheres, em defesa dos direitos das mulheres, no enfrentamento à violência contra a mulher. Sou presidente nacional da Rede de Apoio a Mulheres, faço parte da comissão da OAB da Mulher Advogada e parte da comissão da Mulher também. E é muito importante participar deste seleto grupo, dessa primeira jornada metropolitana, onde vai discutir, trazer realmente a realidade crítica, caótica no estado que se encontra, os direitos das mulheres, as violações. Precisamos ter um olhar mais atento, um olhar mais sensível do judiciário, de toda a sociedade, e essa mobilização é um grande avanço, um grande marco para começarmos a mudar o cenário da realidade atual, em defesa dos direitos das mulheres. Trabalhando, gente, primeiro, trabalhando, o negócio é sério. Quem trabalha na saúde não para. Quando eu vi aquilo ali, eu sou vítima, fui vítima, ainda sou vítima, porque muitos me criticam por eu ser assim, mas eu nasci assim. Quando eu vi o vídeo do rapaz ali falando aquelas palavras todas, eu lembrei de meu marido. Meu ex-marido, e eu sou viúva. Ele já faleceu também, viu? Mas também ele me pedia 1000 desculpas pelo ato que ele fez comigo. Porque eu fui criada estudando com meus padrinhos, então eu tive uma vida diferenciada de minhas irmãs. Então eu não sei cozinhar, ele que cozinhava, lavava, passava, fazia tudo. Ele era um excelente marido. E me dava de tudo, e eu trabalhava, mas ele me dava de tudo. Mas eu não o conhecia. Todo mundo dizia que ele me traía, mas eu tinha algo com ele que ele me dizia assim, você só acredita o que eu te falar. Então eu era assim, eu só acreditava o que ele me falava. É mentira, Inha, e eu acreditava. Porque eu não tinha amizade com muitas pessoas, porque ele não me deixava ir para a rua, eu ia trabalhar e tal. Eu era monitorada. Hoje em dia eu sei que eu era monitorada, mas naquele tempo eu dizia, ele cuida de mim, ele me ama. Mas eu era monitorada 24 horas por ele. E eu não sabia que eu era aquilo ali, não sabia. Então ele cuidava de mim e pronto, ele era meu cuidador. Deu um dos meus pais, ele foi ser de meus padrinhos, ele foi ser meu cuidador. E mulher é assim, o seu corpo é meu, eu sou seu e você é minha. Que eu vi ali. Mulher era para eu servir ele a hora que ele quisesse e acabou e pronto. Eu me vi ali, mas eu não sabia, porque eu sabia assim, que eu era esposa dele por 19 anos, tinha 3 filhos, e eu era isso. Quando eu me acordei, eu disse, oxi, eu não quero mais ele. E eu larguei. Larguei casa, larguei tudo. Eu tinha uma vida estruturada. Vamos dizer, você é louca, porque largou tudo. E saí com meus 2 filhos, grávida, de uma menina, e fui para dentro da casa de manhã, fiquei também só um ano, menos de um ano na casa de minha mãe. E fui fazer a minha casa. E fiz a minha casa. Depois, 5 anos depois que ele viu, ele chegava com dinheiro assim e dizia assim, ó, eu tenho, mas não te dou. Volta para casa que eu tenho. Ele vendeu carro, vendeu tudo, que eu consegui tudo com ele. E tudo era nosso. Mas ele acabou com tudo. E ele mesmo, depois de 5 anos, ele tentou me matar. Por eu não querer mais ele. Porque eu disse não, não e pronto. E ele tentou me matar. Ele dizia, você é puta. É minha puta. Você não vai ser de mulher, de homem nenhum. Porque você é minha propriedade. Era assim que ele dizia a mim. Toda
por isso que eu tenho até hoje, eu não consigo... agora não, porque eu tô apaixonada pelo homem, só que ele não sabe. Como ela acabou de falar, meu nome é Tânia Célia, bom dia a todas. Infelizmente, não consegui acompanhar a mesa desde cedo. Mais uma vez, desculpem pelo nervoso, mas posso afirmar a vocês, quem está na ponta, as duas da ponta, assim, tem uma admiração enorme. Qualquer palestra que elas estiverem apresentando, quem estiver do meu lado sabe, gente, que bom, tem a construir. E aí, quando eu cheguei, e quem me convidou também, eu sou assistente social, desculpe, não me apresentei, foi uma colega, eu falei, Sully está organizando, melhor ainda, obrigado por ter lembrado de mim. Foi Dani, né, Dani? Outra nobre companheira. Bom, me posicionei aqui, tomei coragem de encarar o microfone pela nobre, que falou, tomem coragem, gente, tomem coragem realmente, somos mulheres e a todos os momentos evidenciamos fatos de violência, digo individualmente, então precisamos sim, vim tremendo, vim sem saber falar, mas sempre está se empoderando, primeiro, das palavras delas e sempre lembrando, não tivemos preparamento, precisamos sim, como ouvi ontem, termos coragem, coragem de pegar o microfone e coragem de comentar a nossa violência. Esse é o primeiro passo. Luciana está aqui? Bom, Luciana. Gostei muito, eu acho que a gente vai construir conjunto com o Conselho à tarde. Você vai precisar muito de você, né, enquanto representante do Legislativo, nesse painel à tarde. O que Sully falou, e eu estava preocupada vindo para cá, sobre a questão do orçamento. Não adianta a boa vontade das gestoras técnicas sem que esteja realmente o orçamento. Eu estou muito preocupada também para os encaminhamentos aqui da jornada com relação, Sully, à conferência. Né? Eu cheguei, falei Estado, no sentido Estado, que eu sei que não depende só de você. Eu sei que há vontade também, uma vontade política, a gente tem que entender se é prioridade, se não é prioridade, a gente tem que ver. A gente sabe que Palmeira não dá para abarcar 417 municípios, é complicado, eu estou acompanhando isso. Mas aqui, trazendo aqui para nossa casa e dizendo para a Metropolitana, Simões Filho, Camaçari, a gente tem que estar nesses lugares, nesses espaços, né, esses espaços de conselho, esses espaços da SPM, centro de referência, pensando nessa questão do orçamento. Não tem como a gente não tirar algo aqui, Terezinha. Eu sei que foi vários projetos, eu sei que você colocou aí na tela, acompanhei o projeto também de Salvador, na superintendência, como Lena era superintendente. Sei de todas as dificuldades. Eu sei que Michele aqui com a gente acompanhou algumas coisas relacionadas também ao orçamento. E sei o pepino também, que a nossa coordenadora atual, né, está pegando, porque é muita coisa que foi passada, 11 secretários, cai o orçamento. Então, uma das preocupações que a gente tem enquanto conselho é a continuidade desses projetos. Como é que você dá continuidade a projetos sem dinheiro? Sem orçamento. Então, a gente não quer secretaria de faz de conta, né? A gente precisa de secretaria de política para mulheres, né? E para ter política para mulheres, tem que pensar no dinheiro. Precisa. É uma das coisas que Terezinha em 2005, 2006, 2007 falava e gritava e dizia: sem orçamento para a mulher a gente não caminha nessa cidade. E ela ficava articulando todas as secretarias, uma coisa que a companheira Sully faz bem. Eu quero, até para ser mais sintética, juntar a uma fala que foi a respeito de como criar os organismos e a questão do orçamento, certo? Todas dependem de políticas públicas e políticas para as mulheres. Estão em todas as áreas. Então, um dos caminhos é a gente se articular internamente. Agora, para criar, é necessário exigir. Foi por isso que eu me neguei a querer criar, naquele momento que já estava comprometido com o movimento, porque ele ia criar uma coordenadoria. Você ia ficar eternamente sentada para conversar com esse aqui. Aí eu disse: a gente ajuda enquanto movimento a pensar e o senhor se compromete em implantar, mas a gente não vai querer. A gente fez uma autarquia com autonomia financeira e administrativa e com seus próprios CNPJ, porque nas diretas, na administração direta, que são as secretarias, se um organismo estiver devendo, por exemplo,
a qualquer um dos governos federais, isso é lei, aí você não pode ter o recurso. Eu acabei entrando com um mandado de segurança, porque estavam querendo negar, porque o município tinha gente devendo. Agora eu vou descrever aqui. Mandamos, ganhamos, e no orçamento municipal não tinha nem o termo mulher. Só falava de mulher, mãe. Cuidava só de mãe. Nós conseguimos acrescentar no orçamento 6 programas, certo? E no orçamento 9, no PPA, porque existem 5 orçamentários. Tem um livro que eu entreguei para vocês, ali tem um pouco da minha experiência também, e é um livro exatamente sobre as trilhas feministas na política pública, que eu acho que é necessário, e as fontes são a AMB, quem criou o livro foi Guacira, Ivone, tudo do CFM. Bom, eu não quero seguir aí, mas acho importante a gente A outra coisa é não criar o organismo e aceitar ficar nesse segundo plano, como o Sul não aceita, como eu não quis nem criar. Por isso foi criada a autarquia e foi naquele momento mesmo. Chegou e saiu bonitinho. Agora, eu quero destacar na última conferência a proposta que foi feita pela SPM Nacional com a Eleonora, construída como é necessário sempre em articulação com os movimentos, em articulação com a sociedade civil que se manifesta em relação às áreas todas, e principalmente o feminismo, que nós pregamos como feminismo. Eu tenho 3 filhos homens, pregar o feminismo e fazer o feminismo na prática é buscar parceria, escutar sempre aí as parcerias para você conseguir grana. Primeiro as internas. Eu conseguindo com o secretário Luiz Eugênio de Saúde, eu consegui não, nós da equipe brigamos lá dentro porque ninguém nunca tinha dado um tostão do município para fazer um projeto de promotoras populares de saúde. Inicialmente quero dar os parabéns a Lauro de Freitas por essa jornada que está juntando todos os municípios da região metropolitana, né, para falar sobre uma coisa tão importante que é o enfrentamento da violência contra a mulher. Eu faço parte da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia, da Superintendência de Assistência Social, e supervisiono a Central Estadual de Acolhimento, que é uma central que direciona as mulheres que estão em situação de violência, em risco de morte ou risco iminente de morte, para o abrigamento. E é muito importante estar aqui com esse grupo, porque a gente tem 3 casas-abrigo no estado e a gente ainda pergunta por que tanta mulher morre e a gente ainda tem várias vagas nas casas-abrigo e essas mulheres não são direcionadas para o abrigamento. Então, acho muito importante a gente estar aqui discutindo esse tema e trazendo mais uma possibilidade de resgate dessas mulheres. A pergunta que eu trago é a seguinte: depois das falas que eu vi, basicamente a de Helena para Michele, foi na hora que cheguei, aí eu quero perguntar o seguinte: quantas de nós já ouvimos de que a mulher ainda sofre porque ela quer? Foi bem claro ali no vídeo, né? Por incrível que pareça, parece uma coisa antiga, mas a gente ouve que ela está sofrendo porque ela quer, ela não consegue largar o cara. Por que ela não larga? Ela apanhou, ele bateu, ela foi espancada, mas por que ela não larga? Aí a gente precisa criar entre nós, né, na nossa rede, no nosso convívio, como é que a gente vai responder isso, inclusive para nós mesmas, companheiras, que às vezes a gente ouve isso de próprias mulheres, né, porque não sabem por que não responder desse jeito. Então, nós, na questão de educação, nós precisamos saber como responder quando a gente vê a outra, né, na questão da zona da violência, e a gente mesmo, a gente está naquela mesa ali, ó, mas a gente se pergunta, por que ela não consegue largar, velho? Ela vai apanhar de novo? Então a gente precisa saber como é que a gente vai tratar isso. Aí, ouvindo as falas que me antecederam, inclusive de Cleide e a de Sully, gente, não tem jeito. A revolução é feminista. A revolução é feminista. Não vai ter forma de fazer a revolução se não for pegando a mulher e colocando no espaço ideal. A pergunta é, por que a mulher sofre e não larga? Ou seja, não é isso? Não, Como a gente responderia essa pergunta? que a gente cria uma... É isso. Bom, a pergunta foi essa, tá certa? Diante dessa pergunta, a gente tem alguns caminhos.
É isso que eu queria falar com você, né? E assim, para todas as mulheres presentes. Primeiro, a própria estrutura da pergunta indica o machismo porque a protagonista passa a ser a mulher. Ela é que não há, não é ele que é o agressor. Primeiro ponto, e que esse ponto está presente o tempo todo nos discursos, né? O segundo ponto de pensar também, isso aí é estudo mesmo, né? Isso aí a gente tem como embasamento teórico para entender que, né, dentro dessa estrutura patriarcal, machista, opressora, mulheres e homens são colocados desde a mais tenra idade, no imaginário inclusive, em lugares muito distintos. E educadores, pais, quando eu falo educadores, eu falo família, eu falo escola, eu falo em geral, né? E esse é o nosso papel, estruturas que repercutem o patriarcado. São estruturas que colocam as mulheres como frágeis e os homens como fortes, que é o que a masculinidade tóxica vai trazer, que é a campanha que Michele está trazendo do Estado, que eu acho muito bacana. Então, assim, se eu crio meu filho e eu crio minha filha de formas distintas, e o educador da escola também repercute esse diálogo, e fica repercutindo estereótipos de que meninas brincam de boneca e vestem rosa, por exemplo, que é o vídeo que a gente problematizou aqui no começo, e de que meninos não podem brincar de boneca, e eles não podem expressar os seus sentimentos, eles têm que ser fortes, machos, viris. Eu vou estar repercutindo essa estrutura e não vou estar dando facilidade dessa mulher dizer não. Não admito o meu corpo e a minha emoção. Eu tenho direito a ter ela de uma forma integrada e plena, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que saber. Existe dentro da nossa estrutura e que a gente naturaliza e muitas vezes a mulher que é vítima de violência, ela nem percebe que ela sofre violência, porque ela naturaliza dentro da sociedade o que está sendo imposto para ela, né? Então esse é o terceiro ponto. E eu fiquei observando o que a vereadora falou, de por que ela não deixa, por que as mulheres ainda não estão nos lugares de poder, por que nós ainda não decidimos e como a gente pode decidir. Eu acho que o primeiro espaço que nós, mulheres, precisamos ocupar é o nosso espaço familiar. Não só como mãe, mas como professora, como psicóloga, como faxineira. Nós temos diversos papéis dentro desse espaço. Por que ainda os nossos filhos, os nossos maridos, eles são tão machistas? Muitas vezes nós, mulheres, continuamos criando homens machistas. Continuamos criando atmosferas tóxicas. Eu passei por violência. Eu fui violentada moralmente. Eu já fui violentada fisicamente. Mas eu me lembro de um tempo em que eu fui criada para ser independente. O meu pai, ele me criou para ser independente. Ele sempre dizia para mim, Gesiane, você precisa ter força, você precisa ter conhecimento e você precisa ser autossuficiente. Porque ser mulher nesse país é ser invisível. Ser mulher nessa comunidade em que estamos inseridas é ser o sexo frágil, é não poder, é não conseguir. Mas eu fui criada para ser diferente. E mesmo assim eu ainda passei por violência. Mesmo assim, eu ainda estou com um companheiro que me violentou. E aí eu fico perguntando por que eu tenho que explicar para os outros que eu quero estar ali. Por quê? Eu escolhi estar com a minha família, com os meus filhos. Mas em meio à violência, eu me refiz. Eu renasci. Eu voltei para a escola, porque quando eu me casei, eu estava com 19 anos. Tive o meu primeiro filho aos 21 e só tive ensino
médico. E eu escolhi cuidar desse filho. Eu tenho 3. Um menino e 2 meninas. E eu queria para mim uma família. Uma família que fosse diferente. Uma família que fosse um fruto bom na sociedade em que nós estamos inseridas. E quando o meu marido ele me violentou fisicamente, eu me senti paralisada. O meu filho já tinha mais de 17 anos. Eu saí de casa e em seguida retornei por conta desse filho. Porque eu achei que ele ia embora comigo. Eu arrumei todas as minhas coisas e fui embora para a casa da minha mãe. E eu tive que retornar porque ele ficou lá. Eu não conseguia deixar ele lá. Eu precisava que ele estivesse comigo. Eu não ia conseguir terminar a minha trajetória, a minha caminhada se eu tivesse abandonado ele lá. E eu me sinto orgulhosa de mim porque eu estudei, eu me formei, eu trabalho, eu me sustento, mas eu ainda estou com o meu companheiro. E ele precisa entender de que eu sou dona de mim, de que eu posso tomar as minhas decisões. E eu quero que ele caminhe comigo, mas eu quero que ele entenda que ninguém é de ninguém. Que eu posso tomar as minhas próprias escolhas. E eu quero que ele se trate. Que ele deixe de ser aquele homem violento. E nós estamos em uma caminhada. Ainda não é o que eu gostaria. Mas é a escolha e o caminho que eu decidi ter. Todos os dias eu digo para mim mesma, eu quero o que eu quiser. Se você não puder entender, eu tomei a minha decisão de estar lá, mas para ele continuar lá do meu lado, ele também precisa querer o que eu quiser. Ele também precisa respeitar o que eu quero. Você está acompanhando imagens aí da primeira jornada metropolitana e nós vamos conversar agora com a professora Idaci Ferreira, que representa a Secretaria Municipal de Educação aqui do município de Lauro de Freitas. A gente entende que é um problema de todos, que é um contexto social que precisa ser enfrentado por toda a sociedade, mas como a Secretaria de Educação vê esse movimento, professora? Extremamente significativo para a gente, em especial o momento que a gente está vivendo, né? Para a Secretaria de Educação, essa é uma pauta de muita importância, né, para as nossas crianças e para os nossos jovens, desde a nossa educação fundamental. E por quê? Porque a gente sabe que por trás da questão da violência, né, contra a mulher, nós temos todo um debate relacionado com a educação de uma sociedade, né? Então nós vivemos numa sociedade bastante ainda centrada nos valores patriarcais e a educação tem um papel fundamental, uma educação desde pequenininho, que a gente acredita que é a educação que vai aos poucos movendo essa mentalidade, modificando a forma das pessoas. É uma grande construção, né? Com certeza, é uma grande construção. E a gente, claro, o Brasil, né, Lauro de Freitas já vem nessa construção, né, há algum tempo, né? Mas a gente percebe o significado que tem esse debate ao nível das nossas políticas de educação também, né? De parcerias para se trabalhar esse debate, quer nas nossas escolas de educação fundamental, mas não só, mas também na formação dos nossos professores e professoras, porque a gente entende que isso é uma causa da sociedade, né? Então, sem dúvida, esse é um momento de extremo significado para Lauro de Freitas e que a gente também, né, está nessa luta. É isso aí. Você que está em casa, continue acompanhando imagens aqui direto da Unime, onde está acontecendo a primeira jornada metropolitana de enfrentamento contra a violência da mulher. O CMDDM é um instrumento fundamental para que as conselheiras possam melhorar, cumprir suas atribuições, e a gente sabe que o conselho tem seu papel, né? E tem que ser cumprido, seja a sociedade civil ou o poder público. Antes de mais nada, quem é de conselho sabe que a gente é paritário,
que a gente tem as secretarias, chegou a nossa coordenadora, eu pensei que você não ia entrar no painel do conselho, tá sim. Então a gente tem nossas atribuições, então o poder público, né, encaminha conselheira titular e suplente, a gente tem a Secretaria de Educação presente, hoje é Secretaria de Esporte, Lazer, que era antigamente a CETREL, a gente está ainda com um documento antigo, mas que hoje eu fiquei sabendo, ela está aqui até, já mandaram, que bom, Antônia, Benedita, quase que eu acerto, né, as santas. Benedita tá vindo representar a secretaria, que bom. Então, nesses altos e baixos, a gente, a saúde, bem assídua, a Mônica Silva está aqui, e a Erivete, do Poder Público. A secretaria, a CEPLAN, que ainda está em falta, né, um pouco em falta, saiu duas grandes parceiras nossas, e a gente está em falta ainda. A secretaria... Eu falei educação, vamos lembrando aí, vocês estão presentes. Educação, saúde... Governo... Segov. Pois é, tem que lembrar, porque a memória aqui é meio... Apesar de ser de elefanta... Pronto, a Segov. Então, assim, ampliar ainda o foco da atuação do Conselho e a gente tem que possibilitar alguns acompanhamentos das ações da Secretaria de Política para Mulheres. O Conselho é ligado à Secretaria de Política para Mulheres, né? Manutenção, estrutura, toda essa parte é dada pela Secretaria de Política para Mulheres. A gente está ligada, né, a essa secretaria. Já acabou? Não, ainda as fotos acabaram? Tem muita foto, gente. É porque a gente queria ser bem rápida para dar oportunidade às outras pessoas falarem. Vou ficar sentida se o centro de referência não sentar para ouvir o conselho. Então, o CMTDM é um instrumento fundamental, é bom que a gente saiba disso, para que as conselheiras possam melhorar, cumprir suas atribuições no exercício de controle social, pois a eficácia do nosso Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher depende de uma atuação planejada e consciente. A gente precisa ter isso enquanto conselheira, né? Da hora que a gente entra no conselho à hora que a gente sai. Então, as entidades, associações e coletivos que tem dentro do conselho foram tiradas de uma conferência, não é apontada por mim ou por nenhuma outra conselheira. As associações que tem dentro do conselho saiu de uma conferência municipal, né? Uma conferência tipo um espaço desse aqui, que foi aqui, inclusive foi aqui nesse espaço da Unime, que foi tirada alguma... Lembra, Azul? Foi aqui, não foi? O conselho levantou a mão para dizer que queria participar do conselho, foi aqui nesse espaço. Foi disputa. Luciana, você... Boa tarde, né, a todas. E aí, eu sempre gosto de dizer que os homens se incluam no todas, né? A gente se inclui no todos, né? A gramática, ela precisa se adequar também a uma maioria, né? Então... e assim, agradecer muito o convite de Cleide, de Juscelia, que ligou e cadê você? Agradecer esse convite do Conselho. O Conselho de Lauro de Freitas é a resistência mesmo no nosso estado, a resistência na região metropolitana, e é quem tem também puxado, feito esse movimento que o Cleide falou, né? De puxar, de movimentar o conjunto dos conselhos aí na nossa região, para compor nessa frente de mulheres, de coletivos, de movimentos feministas, para a gente fazer a luta pela política das mulheres. Eu vejo muitas mulheres aqui que eu vejo em Salvador no dia a dia, Sandra, né, a companheira Sandra, a companheira Fernanda, tem a nossa vereadora Naide, Luciana, né, cumprimentar elas também, as outras companheiras que eu não conheço, né, Sul que estava aqui, mas que eu sei que é da história de Lauro de Freitas, né? Cleide, eu sei que é da história do movimento feminista mesmo desse estado, assim. Eu tenho muita honra de hoje estar aqui sentada, né, Cleide, com você, num debate como esse, e agradecer muito. Hoje eu faço parte do Conselho Municipal de Assistência Social de Salvador, inclusive Cleide traz um pouco essa questão da antiga gestão e de como era o Conselho na antiga gestão. E aí, antes de vir para cá,
estava fazendo a reflexão que a gente fica conturbada com uma série de coisas na nossa vida e a gente não consegue, às vezes, parar para fazer isso que o Cleide fala, que é o resgate da memória, porque a memória ela nos faz ter uma reflexão e produzir síntese sobre a atualidade. Então, quando você resgata a história do Conselho, você não está só resgatando a história do Conselho, você está resgatando a história de Lauro de Freitas. As mulheres são a história de qualquer lugar. As mulheres são a história do seu território. Se você chegar no seu bairro de Tinga e você olhar para aquela creche comunitária, para uma lavanderia comunitária, se você olha para as ruas, se você olha para o primeiro reboco que foi feito numa casa, que hoje já está completamente diferente, daquelas casas que eram uma série de puxadinhos e virou um bairro, com certeza quem fez isso foram as mulheres. Né? Então, a história do Conselho é a história da cidade, porque o território é a história das mulheres, não tem jeito, porque nós fazemos acontecer o território. Né? Principalmente quando nós viemos de territórios majoritariamente pobres, ou majoritariamente negros, ou majoritariamente não brancos. Aí é que a gente constrói mesmo, porque as coisas não chegam. Né? E se não sair da nossa mão, não vai sair de lugar nenhum. Né? Então as mulheres têm a história de fazer a história, de fazer acontecer a história. Né? E é importante pensar nisso, porque eu estava vindo para cá e já é uma coisa que eu estou querendo sentar para estudar, e o tempo, aquela coisa, a confusão da nossa vida, a gente acaba não conseguindo. Mas eu queria muito que a gente conseguisse produzir uma análise sobre a história dos conselhos e da luta das mulheres, da vida das mulheres, das políticas públicas, a partir de momentos como esse que o Cleide traz, como por exemplo da antiga gestão, porque no ano de 2012, 2013, eu rodei uma série de territórios no estado, produzindo, construindo, né, junto com as mulheres dos municípios, fóruns de mulheres, para a partir daquele fórum nós produzimos uma ideia do que é participação popular e se é interessante ou não ter um conselho, porque as mulheres podem escolher que é interessante de outro formato também, sua organização política, e a gente saía desses fóruns com um projeto de lei que formava o Conselho da Mulher dos Municípios. Boa tarde, é um prazer estar aqui representando o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Camaçari. Nosso conselho ele estava desativado, nós ativamos o conselho. No dia 30 de agosto agora nós tivemos a reunião elegendo a mesa diretora do conselho. Agora no dia 12 de setembro nós tivemos a cerimônia de posse e são momentos muito importantes que a gente vive no nosso município. Nós precisamos do conselho, nós precisamos fortalecer as políticas públicas para as mulheres. Quando a gente pega o conselho agora, a gente se depara com uma situação muito importante. Nós precisamos dar atenção para o conselho. Por quê? O nosso Conselho da Mulher de Camaçari existe desde 2005. A nossa lei é a 102 de novembro de 2005. Mas hoje a gente pega o conselho, sendo necessário formalizar o regimento interno. Olha só, como é que temos o conselho e não temos o regimento interno do conselho? Então já é algo que não pode, né? É algo que nós já estamos trabalhando. E mesmo com pouco tempo de atuação, até porque a nossa posse foi agora dia 12, nós já estamos trabalhando o regimento interno. Nós já temos a minuta inteira do regimento interno, isso já é pauta da nossa próxima reunião, que é na próxima sexta à tarde, e nós já vamos debater, porque nós precisamos de urgência nisso. Outra questão, a mesma lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é a lei que cria o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. E quando eu fui procurar saber por quê? Porque a minha suplente, Lucy, ela tem diversos projetos também para a gente trabalhar no Conselho. Bela também, que vocês conheceram ontem do CRAN, tem diversos projetos para a gente levar para discutir no Conselho. E a preocupação é como vamos aplicar esses recursos. Nós temos o fundo, está regularizado e também, pasme, não estava regularizado. É algo que nós já estamos buscando regularizar porque a gente precisa aprovar as políticas públicas e nós precisamos do fundo, nós precisamos aplicar esses recursos nas políticas públicas para as mulheres. Ainda assim, como nós estamos dentro da política pública para as mulheres que está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, temos como secretária uma mulher também, Andréa, a doutora Andréa, e ela tem um excelente trabalho, é realmente uma representação incrível para a mulher.
porque nós estamos avançando muito também no social. Dentro dessas questões, eu vou trazer algo que aconteceu hoje pela manhã. Certificação de 130 mulheres no programa Ela Pode, um programa de empreendedorismo. Nós tivemos a certificação de 130 mulheres atendidas por vários CRAs e pelo CRAN também. Então, hoje, nós tivemos o relato de uma mulher que ela estava com depressão e ela disse que agora ela só vive no CRAS, que ela vai fazendo vários cursos e que ela melhorou muito com esses cursos. Então, para a gente ver que realmente precisamos trabalhar essa questão de empoderamento feminino, até porque, trazendo também, fazendo referência à Bela, do nosso CRAN, que é o nosso Ari, ela apontou como um dos diversos, entre os problemas que nós temos causando vulnerabilidade, violando os direitos da mulher, um dos grandes problemas é a dependência financeira. Então, quando a gente certifica 130 mulheres, isso é incrível, isso é ótimo, isso é digno de festa, de muita alegria. Foi o que a gente sentiu hoje ao ver todas aquelas mulheres ali recebendo seu certificado. Marielle presente hoje sempre. Boa tarde para quem é de boa tarde. A bênção aos meus mais velhos. A bênção às minhas mais velhas. A bênção às minhas mais novas. E que os homens presentes se contemplem com as minhas. Eu sou Eva Bahia. Costumo me apresentar como cidadã do mundo. Porque na atual conjuntura, onde as pessoas gostam muito de falar e estão muito pouco preocupadas com a questão da escutatória, lugar de fala também é uma questão de privilégio e uma questão de saber como a gente vai ser tratada. E é isso que nossas assistidas e usuárias dos sistemas de atendimentos públicos e privados, principalmente mulheres negras, sofrem todos os dias quando vão procurar um atendimento. Eu integro a AMAIM, Organizações de Mulheres Negras, o Instituto Búzios, o Fórum Marielle, que foi lançado no dia 14 de março, com a perspectiva de ter um espaço entre redes, interredes e para além das redes, de fortalecimento e representatividade nos espaços de poder de mulheres negras. Eu estou aqui hoje e agora um pouquinho de surpresa, né? Porque eu vim para ajudar e me disseram, não, você já vai chegar caindo na mesa. Aprendi com nossa bicuda, a cobra de barranco, Vilma Reis, que eu devo me apresentar em todos os lugares com nome e sobrenome, para que o racismo, os sexismos e todos os ismos não coloquem o sobrenome sobre meu corpo negro. Aprendi com uma mulher que eu admiro muito, da desobediência, e que foi ela que me trouxe para a rede de enfrentamento à violência, porque ela sabe que eu ando aí por todos os lugares de uma forma silenciosa, e eu gosto de trabalhar igual a ela, de uma forma silenciosa, chamada Tânia Palma. E a gente precisa subverter as ordens estabelecidas pelo sistema eurocêntrico colonial, que viola nossos corpos a todos os momentos, com aqueles 80 tiros, e que a cada esquina e a cada passo que você toma, ou que você dá, são 80 tiros que você toma. Porque dentro dessa assistência silenciosa do controle social, e quando a gente diz que é cidadão do mundo e não se identifica acompanhando uma assistida, a gente percebe que ela retorna no primeiro não, quando ela tem a coragem de chegar lá para poder registrar, encorajada por outras mulheres, tipo Cleide, tipo Sully. E assim eu tenho profissionais aqui de todas as áreas, de uma questão multidisciplinar e multireferenciada, que
intersetorial que a Lei Maria da Penha determina e norteia. Mas aqui no município de Lauro de Freitas, em Salvador, no Brasil, a gente costuma ter aquelas reuniões multidisciplinares para discutir os casos das mulheres. É só uma provocação. Eu sou Algineia, estou como advogada e coordenadora do CRAM Maria Filipa, em São Francisco do Conde. E para nós é muito importante estar numa jornada como essa, tratando não só de políticas para as mulheres, mas principalmente do enfrentamento, das políticas de enfrentamento à violência doméstica. Nosso município ele tem um índice de violência muito grande, que gira em torno de mais de 50% das ocorrências na delegacia local. Então, o nosso trabalho lá é árduo e hoje praticamente toda a nossa equipe está aqui para poder se aprimorar e beber um pouco dessa fonte de conhecimento. Gente nova aqui de outro município, mas na fala da companheira aí, né, que vem representando a nossa Marielle, me deixou, assim, numa inquietação, né, da fala sobre a questão, quando você falou do atendimento, né, a questão do atendimento. E aí eu queria aproveitar aqui a presença das duas vereadoras, Nádia Brito e Luciana, se a gente não pode sair daqui, já teve um encaminhamento no final da fala dela, com mais outro encaminhamento, um projeto de lei que garanta, porque a gente sabe que fibromialgia é uma doença, fibromialgia, pessoal, que não está sendo mais reconhecida pelo INSS. E isso também é uma violência, onde as mulheres estão morrendo. Então, é essa a minha interpretação quando ela falou do atendimento, né? Enquanto Conselho de Mulher, Saúde e Comissão da CISMU, Saúde da Mulher. Obrigada. Eu estou aqui é sinônimo de vitória. E é graças a vocês. A política que vocês vêm realizando na gestão da nossa prefeita, Moema Gramacho, com nome e sobrenome. A política que nós, cidadãs, estamos realizando é o que me salvou. Eu sou vítima de um sistema corrompido. Não preciso de água, não vou beber não, porque engasga. E já virou clichê, né? Aquela música Dona de Mim. Eu não tô nem aí. Vamos repetir mais uma vez. E quem souber, por favor, não tô nem... Ah, Ruth, você tá querendo se mostrar? Tô. Sabe por quê? Me escondi dentro de um casulo durante 21 anos. Com 21 anos, simplesmente, eu decidi não fazer mais parte desse sistema corrompido capitalista que eu fui criada para. Eu fui criada a pessoas, seres humanos, homens e mulheres, e trans, e lésbicas, e qualquer outro gênero que exista aqui neste meio, porque eu não estou aqui para poder julgar nenhum de vocês. Eu fui criada para ser a bela recatada do lar. Mas eu decidi que eu não vou ser isso. Como foi que Vilma falou ontem? Que nós somos o quê? Você falou agora há pouco. Mal assombrada. Sim. Cobra de barranco, sim. Porque eu fui chamada de cobra dentro da minha casa. E ontem eu vim de cobra coral. Não sei se vocês perceberam isso. Vocês notaram? Antes de ontem eu vim de azul. Até comentei com minha companheira ali. Vamos desconstruir. Desconstrução é o que eu estou vivendo. Ninguém me contou, não. Eu estou vivendo isso. O que eu quero dizer é muito sério. Eu acho que nós estamos no campo de uma discussão importantíssima. Nós estamos aqui exatamente trazendo o reflexo do momento político do país. É isso. E as nossas lutas históricas, eu ouvi aqui todas as histórias do Conselho, aí eu fiquei lembrando aqui de Luiz da Mata, Analice Alcântara, Fran, Cecília Zandenberg, que foram as criaturas que eu estive ao lado no início da minha militância dos anos 80. Nos anos 80, quando o Conselho não existia. A luta era para que a gente pudesse, e foi colocado, e tem um documento que caiu na minha mão, exatamente um documento, pedindo
a construção do Conselho de Direitos das Mulheres Nacional, que está datada aqui de... Aí, Simone, eu estou buscando isso porque a nossa história não começou em 88, a nossa história não é recente. A luta das mulheres com as formas que se organizaram não é recente. E nós temos várias companheiras e companheiras mesmo, que muitas morreram na construção dessa luta histórica de movimento de mulheres e feministas, porque Margarida Maria Alves não era feminista, era uma mulher sindicalista e que defendia a questão da terra e morreu. E que hoje tem a marcha das Margaridas. Então nós não podemos dizer que nós é que somos donas dessas histórias. Essa história é uma história que tem continuidade sempre e que tem altos e baixos sempre. O que norteia a história é a concepção de mundo que essas mulheres, como Margarida Maria Alves, como Anarice, como Gonzalez, como tantas outras, qual é o mundo que a gente acredita que é um mundo fraterno e igualitário, e a gente chama e afirma de socialista, que nós queremos e como nós vamos estar contribuindo. Tem um slogan que diz, não há socialismo sem feminismo, e não há. Essa construção passa pelo feminismo, e aí as nossas formas de organização nos movimentos, no feminismo, é tanto que nós temos vários viés feministas. Está aqui na primeira jornada metropolitana de enfrentamento contra a mulher. É um momento único nessa luta, na continuidade dessa luta de enfrentamento à violência. Está de parabéns o Centro Leila Gonzalez por ter puxado, organizado e articulado nos seus 13 anos essa discussão tão atual. E aqui, saio daqui com a expectativa de que, com certeza, a região metropolitana vai estar articulando um fórum permanente para dar continuidade a uma discussão que é tão importante para a vida das mulheres. Fazer política pública de enfrentamento à violência contra a mulher, neste momento atual, precisa de todas as forças, de uma grande rede de articulação, não só no município, mas em toda a região metropolitana.